Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações sobre os bastidores do Corinthians. E a notícia é, o elenco do Corinthians está insatisfeito, jogadores vão ou não sair do timão. Tudo isso no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Copa do Brasil, segundo Z4 no Campeonato Brasileiro. E agora tem um boato de que os jogadores não estariam tão satisfeitos assim com a comissão técnica. O discurso é o mesmo de sempre. A velha prioridade, que a bem da verdade é mais que óbvia. Estamos em Corinthians. É um dos times mais grandes do Brasil. Estamos no Corinthians, o maior time do Brasil. Vou dizer de novo, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai ganhando e o grupo ganha confiança e a confiança vai levando você a ficar mais forte, como é o Corinthians. Tem que brigar por tudo. O ambiente é que talvez não seja o mesmo. A eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, a um passo da final, estremece as estruturas por aqui. Tem parte da torcida pé da vida com o treinador argentino, especialmente depois do jogo do final de semana, quando com um jogador a mais em boa parte da partida, o time praticamente não ameaçou o Flamengo, que jogava por um empate. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, tem parte do elenco também torcendo o nariz para a família Dias, especialmente pelo que se viu em Itaquera naquele dia. Fagner seria um dos insatisfeitos. Ele que estava na reserva de Mateuzinho. Quando o lateral direito saiu, entrou um atacante no lugar dele, Giovani, aos 23 da etapa final. O mesmo aconteceu com Igor Coronado, que seria outro insatisfeito. Também aos 23 minutos, o meia entrou na vaga de Charles. Há uma reclamação de uma espécie de panela da família argentina com os estrangeiros do time. Félix Torres entrou na vaga de Gustavo Henrique. Gringo por gringo, Carilho na vaga de Martínez. Rodrigo Garro e Ângel Romero ficaram até o fim. De todos os estrangeiros, só o atacante espanhol Héctor Hernández não entrou na partida contra o Flamengo. Teria sido apenas coincidência? De qualquer modo, não é um bom momento para esse tipo de fumaça. Nesta quinta-feira e na quinta-feira que vem, o Corinthians tenta uma vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Racing da Argentina. Primeiro jogo em casa, o segundo fora. Quem passar pega o vencedor de Lanús e Cruzeiro na grande decisão. Soma-se a isso a prioridade clara e explícita. Faltam 8 jogos para o Alvinegro tentar fugir da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Acrescenta-se aí a insatisfação com relação aos comandantes, pai e filho. Serão 4 duelos em Itaquera, nenhum fácil. Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e Bahia. E outras 4 batalhas fora de casa, contra o Cuiabá, Vitória, um confronto direto contra a Degola, Criciúma e Grêmio na última rodada. Hoje o Alvinegro Paulista está em 17º lugar, abre a zona do rebaixamento. Em 30 partidas ganhou apenas 7, teve ainda 11 empates e 12 derrotas. Marcou 34 e tomou 40 gols. Com todos remando na mesma direção já é difícil. Com rusga entre elenco e comissão técnica, a turbulência aumenta, mas prioridade é prioridade. Sabemos que la prioridad para nós é o Brasileirão. La prioridad de tudo é o Brasileirão. La prioridad de nós é o Brasileirão. Serão jornadas emocionantes e o Corinthians precisa exorcizar seus fantasmas internos. Senão a bomba pode estourar. Um rebaixamento de novo, será? Ainda dá tempo de evitar. Dedê, Corinthians é o assunto e o Ronaldo fica dizendo assim, falem coisas boas, mas no momento não tem muita coisa positiva. Bom, aqui são os jogos em casa e fora de casa que o Corinthians ainda vai completar na tabela deste ano da Série A. Olha só, ele recebe o clássico diante de um Palmeiras embalado, vitaminado e a 1 ponto do líder Botafogo. O Cruzeiro
vai bem ali no meio de tabela. O Diniz ainda não ganhou nenhuma partida no comando do time mineiro, mas é uma equipe perigosa. O Vasco agora é one competition, é só Campeonato Brasileiro. Boa. E o Bahia a mesma coisa. Isso tudo em casa, não é? Aqui, alguma consideração a ser feita? A Bahia, Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras lutando pelo título e acho que Cruzeiro e Bahia lutando por uma Libertadores pré-Libertadores. Sim, então nessa disputa, sim. O Vasco, acho que, né? Tem jogo a menos essa semana, né, contra o Cuiabá. Mas esses três, né, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras com um objetivo claro. Agora vamos aos jogos longe da sua arena. A gente vai mostrar as disputas. Segunda-feira, agora, Cuiabá é o próximo adversário. Confronto direto também com o Vitória, fora de casa. Criciúma é um confronto mais ou menos direto, eu diria, mas tá todo mundo ali numa briga, né? Eu acho que os quatro, né, Loirão? E o Grêmio também. Aqui todo mundo tá na segunda parte da tabela. Eu acho que se o Corinthians conseguir somar pontos com esses times que estão aqui agora, o Corinthians consegue escapar da zona de rebaixamento. Porque aqui, para mim, são os 4 confrontos diretos que o Corinthians vai ter. Para você, de todos, é o Palmeiras o mais difícil? Eu acho que Palmeiras, Cruzeiro e o Bahia. Acho que são os 3 jogos mais complicados pro Corinthians. Porque esses 4, o Criciúma, Grêmio, Vitória e Cuiabá, aparentemente tem até o mesmo estilo de jogo do que o Corinthians e vive a mesma situação. Mas você pegar o peso de camisa, tirando o Grêmio, com todo respeito ao Vitória, a Cuiabá e Criciúma, é uma responsabilidade maior pro Corinthians enfrentando esses times, na mesma situação da tabela. Eu quero mostrar a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro agora, os números totais. E lembrando que o Corinthians não tem nenhum jogo ainda a mais a disputar, não deixou nada, a tabela tá organizada, tá em dia. Bom, são 30 partidas, então, 7 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. O Corinthians fez 34 gols e tomou 40. Acho que o motivo de ver o Corinthians na zona de rebaixamento está nos 40 gols sofridos no campeonato, né, Leirão? Tá muito claro isso, né? E muitas derrotas também, não é? Desempenho muito ruim, número de derrotas, 12 derrotas num campeonato tão competitivo quanto o brasileiro. 7 vitórias, a gente tem 30 jogos de campeonato, Leirão, 7 vitórias. A gente estava comentando aqui que em 2007, quando o Corinthians caiu, o Corinthians tinha 9 vitórias. E tem um detalhe, quando você empata muito, soma apenas 1 ponto, isso é problema. Em 11 oportunidades, o Corinthians empatou demais, não é? Então, realmente isso acaba pesando quando você não consegue ter vitórias no campeonato, não é? Não tenha dúvida. Agora, a gente vê que, além disso, o Corinthians tem os problemas financeiros. Sim. Cada dia é uma novidade, uma notícia ruim, algum empresário que aciona na justiça o Corinthians. E eu queria falar da questão do Hugo Souza, porque o Timão, ele aceitou pagar 3 multas rescisórias, Sim. 3 multas de contrato para o Flamengo para utilizar o Hugo Souza. Poderia, desde o dia 10 de outubro, já ter quitado, organizado essa situação. Então, hoje, ao que consta, ele tem que pagar ainda para o Flamengo até o dia 30 de novembro 7,3 milhões de reais. Nisso, engloba R$1 milhão do contrato de empréstimo, Sim. mais esse R$1,5 milhão das multas por utilizar o jogador e o restante que já estava acordado. E a gente está falando de 50% dos direitos do Hugo. E aí, esse dinheiro seria pago em 4 parcelas em 2 anos, uma em janeiro, outra em julho do ano que vem, a mesma coisa em 2026. Então, o Corinthians vai ter que quitar logo, porque o Hugo daqui a pouco vai despertar interesse de outros clubes. Se já não tiver despertando interesse, e com essa questão que você citou aí do Corinthians ter que pagar o Hugo, se não pagar, o próprio empresário vai colocar o Hugo no mercado. Ó, o Hugo está à disposição. E alguém vai vir e vai comprar o Hugo, porque ele provou no Corinthians que ele é um grande goleiro. Ele passou pelo Flamengo, cria do Flamengo, às vezes não teve tanta oportunidades. E aí ele vai para o futebol português, se eu não me engano, volta para o Corinthians e ele mostra que ele é um grande goleiro, jovem e um grande goleiro. E o Marcos Braz deu uma declaração dizendo, inclusive, que quanto mais o Corinthians quiser pagar multas pelo Hugo, melhor para o Flamengo. Vamos ouvir e ver. Primeiro, mais R$500 mil. A definição é essa, mais R$500 mil, totalizando R$1,5 milhão que eles têm que pagar. E até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa
que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Tá bom, valeu, gente. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver, essas são as notícias do Corinthians. Claro que, como repórter e como torcedor, jamais queria ter que trazer notícias como essa do Corinthians na situação em que se encontra, a situação crítica em que até mesmo o próprio elenco do Corinthians tem desgostado, né? Criticado muito a direção. Com essas situações, nós sabemos que os jogadores de fora, o reforço, são bons reforços, são jogadores fortíssimos, mas o Corinthians não pode deixar de lado o elenco em que ele já tem, não é verdade? Porém, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que essa situação, a reclamação aí do Fagner, né, e dos outros jogadores do Corinthians, o elenco do Corinthians aí de dentro, né, o elenco nacional, está certo em reclamar dessa possível prioridade que o elenco gringo do Corinthians tem recebido? Ou você acredita que essa reclamação aí não é válida porque os jogadores de fora eles têm mostrado um futebol bem superior? Porque, convenhamos que antes do reforço o Corinthians vinha descendo ladeira abaixo e após o reforço nós vimos o Corinthians praticamente despertando após aquele primeiro jogo do Flamengo, ao qual o Corinthians ganhou por 2-0. Mas é claro que o que eu quero saber é a sua opinião aqui no canal. E deixe já o seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Vamos fazer o canal crescer e alcançar muito além. E é claro que você já sabe que as notícias do Corinthians você encontra aqui no canal. Então, para ficar sabendo dos jogos, os pré e os pós-jogos, é só clicar no sininho, se inscrever no canal e receber todas as notícias em primeira mão. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, valeu, fui!